existe um senhor que tem um pedaço de terra, ele tem vinhas, ele tem uma propriedade, ele tem um patrimônio e ele pretende ir para uma terra muito distante e ficar um bom tempo por lá. E nisto ele chama trabalhadores, chama lavradores para que esses lavradores possam cuidar dessa terra, cuidar das vinhas que pertencem ao Senhor. Então ele chama e dá na mão deles o governo, dá na mão deles a autoridade para que ele governe sobre aquela terra enquanto o Senhor está ausente. Então esse Senhor vai para essa terra longe e fica lá um tempo considerável. E o texto conta que então chega o tempo da colheita, chega um tempo de desfrutar daquilo que foi plantado, porque é o dia da terra devolver o fruto. Aí este Senhor enviou servos para aqueles lavradores, para aqueles servos que estavam cuidando da terra, para que ele entregasse o fruto para este servo e tudo mais. Quando este servo foi ao encontro daqueles lavradores, então aqueles lavradores maltrataram este servo. Eles espancaram o servo, feriram o servo e expulsaram aquele servo. Então o servo voltou para trás. Depois o Senhor foi e mandou um outro servo. E esse outro servo foi até lá e foi para receber os frutos. De repente ele estava lá, bateram nele, espancaram ele e expulsaram ele, também como no primeiro. Foi mandado um outro servo e fizeram as mesmas coisas. Todas as vezes que aquele Senhor mandou um servo para lá, esse servo foi de alguma forma maltratado. Até que um ponto ele pensa, o que eu vou fazer? E aí ele resolve mandar o seu filho. Ele decidiu mandar um filho dele para lá, que é o herdeiro daquela terra. E aí esse herdeiro foi até aquela terra e os lavradores maus, quando viram isso, então pensaram, vamos matar esse cara. Vamos matar ele, porque ele é o herdeiro de tudo. Nós temos que matar ele. E simplesmente o que aconteceu é que eles expulsou o herdeiro daquela terra e mataram. Conclusão da história. Jesus pergunta para quem está ouvindo ele e diz: o que é que esse Senhor vai fazer com esses lavradores? E então ele responde: ele virá até esses lavradores e exterminará eles, aniquilará eles. Essa é a parábola. Então o que se entende dessa parábola? O que se aprende dessa parábola? É que aquele Senhor tinha dado na mão daqueles homens a autoridade de governar sobre aquela terra. Aquele Senhor tinha confiado na mão deles aquela terra, aquela vinha, para que eles fossem bons administradores daquela terra, para que eles trabalhassem com dignidade naquela terra. E o que a gente viu na história é que essas pessoas usaram o seu poder, usaram a sua autoridade, usaram o seu governo para promover injustiças, para promover desrespeito, para promover desumanidade. É dessa forma que eles usaram o poder que eles tinham. É dessa forma que eles usaram o governo que eles tinham. O Senhor vai chegar até esses lavradores e vai acertar essas contas com eles. E a pergunta vai ficar: o que você fez com o governo que eu te dei?
O que você fez com a autoridade que eu entreguei nas suas mãos? O que você fez com a terra que eu entreguei para você governar? Deus, Ele vai fazer um acerto de contas e cada um será responsável pelos seus próprios atos. Existe uma palavra em Ezequiel que conta claramente que o pai será responsável pelos atos do pai e o filho será responsável pelos atos do filho, ou seja, cada um vai arcar com suas próprias responsabilidades. Entender que Deus confia algo na mão de alguém para que essa pessoa administre muito bem, para que essa pessoa faça o que é bom, faça o que é reto, faça o que é da vontade de Deus fazer. E se por acaso essa pessoa usa mal o governo que tem, usa mal a autoridade que recebeu, usa mal o lugar em que está, administra mal, é infiel, é negligente em relação à vontade do Senhor, essa pessoa será exterminada daquele lugar. Deus arranca o governo da mão dele para entregar na mão de outros. Porque o texto diz que este Senhor viria e tiraria da mão daqueles lavradores, mas ele seria a pessoa que entregaria essa terra na mão de outros. Ele passaria o bastão para outro. Ele entregaria o governo na mão de outros. A autoridade passaria para outra pessoa. Existe uma parábola também que o próprio Jesus também fala que aquele que é fiel num pouco, sobre o muito será colocado. E nisto, aqueles servos desta parábola, ele foi fiel no pouco que o Senhor tinha entregado na mão deles. E o Senhor então honrou ele, colocando ele como uma autoridade sobre 10 cidades. E aí ele governou sobre 10 cidades. E quando ele foi tentar recompensar o último, visto que era um mau servo, ele então tirou a autoridade que estava na mão daquele servo e entregou na mão daquele que foi fiel e que está sobre o muito. Ou seja, Deus tira o governo na mão das pessoas, Deus tira a autoridade das mãos das pessoas e entrega na mão de quem foi fiel, de quem foi alinhado com a vontade de Deus. Primeira coisa, haverá uma prestação de contas em relação a essas autoridades. Essas autoridades vão prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que fez enquanto estava no governo. Essas autoridades vão ter que lidar com Deus e Deus vai perguntar para eles: o que você fez com o governo que eu te entreguei? O que você fez com a autoridade que eu coloquei nas suas mãos? Deus vai acessar a memória, Deus vai acessar os registros, Deus vai acessar todos os feitos, todas as obras. E vai ter este acerto de contas com essas pessoas. Não é tipo assim, alguém assume uma posição, tem um governo na mão, tem uma autoridade na mão e faz o que quiser, o que bem entender daquilo. Os líderes terão que prestar conta dos seus atos, das suas atitudes. Os governos terão que prestar conta dos seus atos, das suas atitudes. Todos os líderes, todos os governadores, todas as autoridades nessa terra terão que prestar conta diante de Deus. Bom, qual é a outra coisa mesmo? E a outra coisa é que se você recebeu de Deus algo, se você receber de Deus
uma posição, se você recebeu de Deus autoridade, se Deus te colocou em uma posição de governo, a pergunta é: o que você está fazendo nesse governo? Como é que você está administrando as coisas que o Senhor confiou nas suas mãos? Como é que você está liderando este grupo, esta equipe? Como é que você está agindo, fazendo, estando nessa posição? De repente eu estou falando com um líder, com alguém que tem um nível de autoridade, ou um nível de governo, ou que lidera um grupo. O que você está fazendo com o seu governo? Como é que você está administrando isso? Deus entregou nas suas mãos. É porque Ele confiou em você uma missão. Para que você fizesse aquilo que é da vontade dEle. Ele confiou nas suas mãos. E se você é negligente com isso, negligente com aquilo que Deus te confiou, então certamente você não será recompensado por isso. Porque é muito claro na Bíblia, aqueles servos que foram negligentes com o seu serviço, eles simplesmente não receberam recompensa nenhuma, pelo contrário, até aquilo que eles tinham foi tirado da mão deles. Então, cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa se atentar para o que é que Deus quer de você, estando você nessa posição que o Senhor te colocou. Você recebeu uma posição, você tem de Deus autoridade, você tem de Deus governo, você tem de Deus todas estas coisas. Mas como é que você está fazendo? Como é que você está usando o que Deus te entregou? O que é que você está promovendo nessa cidade? O que é que você está promovendo nesse grupo como um líder? Você precisa prestar atenção nisso. Por quê? Porque Deus vai querer saber por que você está agindo dessa forma. Então, seja coerente. Busque a vontade de Deus. Assuma a vontade de Deus. Entende? Faça o que Deus manda você fazer. Faça o que é que Deus quer que você faça, o que Deus espera de você. Se você não sabe exatamente o que é esse negócio, então busque saber qual é a vontade de Deus, ok? Então, essa é a mensagem que eu vou deixar aqui, como algo que eu aprendi. Lucas capítulo 20. Muito bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!